Nos anais da história americana, a saga do Velho Oeste tem sido frequentemente pintada, com os traços gerais dos tiroteios e da corrida do ouro, da expansão implacável das ferrovias e do espírito indomável de aventura. No entanto, esta era fronteiriça começou verdadeiramente a esculpir a sua identidade distinta com a chegada das mulheres. Elas transcenderam os papéis tradicionais, emergindo não apenas como esposas e mães, mas como arquitetas formidáveis da sociedade. Aventure-se nos reinos sombrios, onde as heroínas desconhecidas do Velho Oeste reinavam supremas. Estas mulheres pioneiras, muitas vezes relegadas às notas de rodapé da história, exerceram o poder naquela que é considerada a profissão mais antiga do mundo, moldando o tecido social das cidades florescentes do outro lado da fronteira. Hoje, em Histórias UOL, nos aprofundaremos nas histórias cativantes que foram raramente contadas sobre os bordéis que pontilhavam a paisagem acidentada. Junte-se a nós enquanto descobrimos as verdades cruas e não filtradas destes estabelecimentos e o seu papel crítico que desempenharam na domesticação e transformação da sociedade fronteiriça, no que se tornaria a base da América moderna. Na época anterior às mulheres agraciarem o Velho Oeste com a sua presença, a região tinha um caráter sombrio e árido, onde os primeiros assentamentos dificilmente refletiam algo que se assemelhasse à civilização. Não eram cidades, mas acampamentos provisórios, construídos às pressas com tendas e estruturas improvisadas. Alguns serviam como dormitórios rudimentares, outros atendiam às necessidades diárias da vida difícil e, com muita frequência, alguns se tornaram locais tristes, onde muitos garimpeiros solitários encontraram sua morte prematura. Esses acampamentos primitivos eram totalmente desprovidos de qualquer indício de lar ou conforto doméstico. Nos anos de 1800, a sociedade aderiu estritamente aos papéis de gênero definidos. Assim, a ausência das mulheres criou um vazio onde o próprio conceito de esfera doméstica era quase impensável. A vida diária era um ciclo difícil de sobrevivência, com pouco espaço para os confortos mais suaves de uma existência estável. Em meio a esse ambiente hostil e isolado, os homens, movidos por profunda solidão e desespero, às vezes buscavam consolo na companhia uns dos outros, esforçando-se para encontrar até mesmo um leve eco do conforto de que sentiam muita falta. Em atos mais desesperados, alguns desperdiçaram as suas fortunas arduamente conquistadas em roupa interior feminina, agarrando-se a elas como um pálido substituto do genuíno afeto feminino e da mera ilusão do toque de uma mulher. A eventual chegada de mulheres a estes territórios desolados marcou uma profunda transformação. Elas entraram em um mundo repleto de homens famintos por companhia e tocados por um inconfundível ar de desespero. Essas mulheres pioneiras discerniram rapidamente as possibilidades lucrativas que estavam diante delas. Operando além das normas sociais estabelecidas em regiões mais povoadas, reconheceram a intensa procura pela sua companhia e companheirismo. Com as regras da fronteira ainda não escritas e as oportunidades abundantes, estas mulheres aproveitaram o momento para definir os seus destinos. Elas ofereceram o que ninguém mais poderia oferecer na época: um toque de civilização e um sussurro do que era familiar na vasta e selvagem extensão do Velho Oeste. Assim, não só preencheram uma necessidade crítica, mas também moldaram a paisagem social florescente de uma fronteira indomada, conduzindo-a lentamente para o que um dia se assemelharia a uma sociedade estruturada. Nos anos de 1800, o cenário de emprego para as mulheres era escasso. Nesta época, as poucas profissões respeitáveis disponíveis para as mulheres eram severamente limitadas e mal remuneradas. Por exemplo, as professoras, consideradas uma das funções mais dignas, ganhavam insignificantes $80 por ano, uma soma que refletia os escalões superiores de rendimento do trabalho das mulheres na altura. No entanto, para além destas funções convencionais como educadores, outras oportunidades de emprego típicas incluíam cargos como lavadeiras, escriturários e operários de fábrica, empregos que não eram apenas árduos, mas também ofereciam escassas recompensas financeiras. No entanto, havia um caminho alternativo que, embora controverso, oferecia às mulheres não apenas independência financeira, mas também, paradoxalmente, um certo grau de poder social: o mundo do trabalho em bordéis. As mulheres que ingressaram neste ramo de trabalho muitas vezes ganharam substancialmente mais do que os homens. Na verdade, muitas mulheres no comércio de bordéis acumularam riqueza que ultrapassava em muito a dos homens que frequentavam os seus estabelecimentos. Esta vantagem econômica permitiu-lhes desempenhar um papel transformador nas comunidades fronteiriças do Velho Oeste. À medida que estas mulheres ousadas acumularam riqueza, catalisaram a transformação de campos escassamente povoados e dominados por homens em cidades movimentadas e economicamente diversas. Usaram os seus rendimentos para estabelecer estruturas comunitárias essenciais, armazéns gerais, escolas e enfermarias.
Alguns até usaram a sua riqueza recém-adquirida para construir igrejas, oferecendo um lugar para os seus clientes procurarem redenção depois de visitarem os bares. Estas senhoras do Velho Oeste não eram apenas mulheres de negócios, eles eram construtores comunitários e filântropos. Investiram em terrenos e infraestruturas, o que não só ajudou as cidades a crescer, mas também estabilizou estas comunidades. Suas contribuições estenderam-se além das estruturas físicas. Muitas destas mulheres foram fundamentais no financiamento de oportunidades educacionais para órfãos e crianças desfavorecidas. Eles apoiaram a comunidade durante a Guerra Civil e forneceram abrigo e ajuda durante desastres naturais. Assim, as senhoras do Velho Oeste utilizaram os seus recursos e influência para moldar os próprios alicerces das florescentes cidades fronteiriças. Eram figuras de riqueza e poder, usando as suas posições não apenas para ganho pessoal, mas também para o bem maior das suas comunidades. Através dos seus esforços, estas mulheres deixaram uma marca indelével na história e no desenvolvimento do Oeste americano. Na verdade, foi através da influência formidável das mulheres dos bares que o Wyoming se tornou um território pioneiro, concedendo às mulheres o direito de voto já em 1869. Esse marco legislativo ocorreu meio século antes de o movimento nacional pelo sufrágio feminino ganhar força no resto do mundo. A adoção precoce de leis de sufrágio pelo Wyoming foi considerada pouco refinada ou mesmo escandalosa pelas sociedades mais gentis da América Oriental. No entanto, o povo do Wyoming manteve-se firme na sua posição progressista, chegando ao ponto de ameaçar a secessão da União caso o governo federal em Washington, D.C. pressionasse para revogar esta lei inovadora. Esta medida ousada destacou um choque de culturas e valores, opondo o individualismo rude e as atitudes progressistas do Ocidente às perspectivas mais tradicionais e conservadoras prevalecentes no Oriente. O tio Sam, representado pelo governo federal, acabou por ter de recuar, ferindo o ego coletivo masculino da capital do país ao defender a lei do sufrágio do Wyoming, apesar da sua resistência inicial. A presença de bordéis e das mulheres fortes e independentes que os dirigiam desempenhou um papel inesperadamente vital na promoção da noção de um estado de igualdade. Este termo, mais tarde, tornou-se sinônimo de Wyoming e refletiu uma mudança mais ampla nas atitudes em relação à igualdade de gênero em todo o Oeste americano. Seguindo o exemplo do Wyoming, os próximos 8 estados a consagrar o sufrágio feminino na lei também eram do oeste dos Estados Unidos, indicando quão profundamente o ethos da igualdade permeou estas terras fronteiriças, em grande parte devido à influência e resiliência das mulheres que primeiro encontraram o seu lugar nos bares do Velho Oeste. Os papéis e ambientes em que as chamadas pombas sujas do Velho Oeste operavam significativamente, variando de salões de dança a ambientes mais isolados, como berços, salões opulentos ou mesmo diretamente nas ruas movimentadas. Inicialmente, esses estabelecimentos nas florescentes cidades fronteiriças tinham origens humildes. Os próprios vagões que traziam essas mulheres como passageiras, muitas vezes, serviam como primeiros alojamentos temporários, até que estruturas mais permanentes pudessem ser erguidas. Graças à considerável influência política exercida pelas senhoras, estas mulheres, muitas vezes referidas como pombas brancas, obtiveram um surpreendente grau de legitimidade nas suas profissões. O seu trabalho, apesar da sua natureza explícita, foi conduzido com um certo nível de proteção, muitas vezes sob o olhar atento das autoridades locais, tanto em territórios incorporados como não incorporados. Este acordo em vulgar conferiu-lhes um estatuto único, onde as suas operações eram tacitamente sancionadas, se não totalmente endossadas, pelos poderes constituídos. No entanto, estas cidades fronteiriças eram tipicamente pequenas, e as suas populações cresceram rapidamente, impulsionadas por fluxos constantes de garimpeiros, colonos e aventureiros. Esse rápido crescimento populacional muitas vezes levou a desafios logísticos dentro destes estabelecimentos. Em muitas noites, a procura dos clientes excedeu em muito as acomodações disponíveis. Esses bares frequentemente enfrentavam situações em que o número de clientes superava em muito o número de camas disponíveis, levando a cenas lotadas e movimentadas que resumiam a natureza caótica e vibrante da vida no Velho Oeste. No mundo barulhento e muitas vezes perigoso do Velho Oeste, as damas da linha recebiam uma certa medida de proteção sob a lei, mas ela estava em grande parte confinada à permissão tácita para trabalhar sob o título eufemístico de especialista em teto. Apesar da supervisão legal nominal, a violência contra estas mulheres era perturbadoramente comum. As leis vigentes pouco fizeram para salvaguardar a dignidade das mulheres, especialmente daquelas envolvidas no trabalho de salão. A maioria das mulheres nestas funções hesitou em denunciar incidentes não consensuais, sabendo muito bem que os agentes responsáveis pela aplicação da lei provavelmente rejeitariam as suas queixas.
Além disso, temiam que a apresentação de um relatório não só passasse despercebida, como também transformasse as suas tragédias pessoais em mexericos obscenos na cidade. A ameaça de violência estava sempre presente. Os homens, às vezes, se tornavam possessivamente agressivos, exigindo mais do que o combinado. Para uma senhora, a capacidade de neutralizar conflitos ou proteger as suas filhas de clientes violentos era crucial. Uma notável senhora, a belga Jenny, perdeu tragicamente a vida devido a um ex-amante enfurecido, sublinhando o perigo que estas mulheres enfrentavam, mesmo por parte daquelas que outrora tinham sido clientes atenciosas. Mas, além dos perigos físicos, escondia-se uma ameaça mais silenciosa, mas igualmente grave: as doenças venéreas. Nos anos 1800, essas doenças eram galopantes e os tratamentos eram muitas vezes tão perigosos quanto as próprias infecções. Sem penicilina disponível, as senhoras tinham que estar atentas à saúde de seus pupilos. A reputação de um salão ou bar poderia ser gravemente prejudicada por rumores de doenças entre as meninas. Assim, muitas senhoras instituíram políticas para garantir exames de saúde regulares, organizaram consultas médicas mensais e enfatizaram a importância de manter uma boa higiene e uma dieta adequada para evitar que as mulheres parecessem indispostas. Apesar da disponibilidade de borracha e das primeiras versões do diafragma durante a Era do Velho Oeste, essas medidas de proteção eram proibitivamente caras para muitos. Consequentemente, um número significativo dessas mulheres, segundo algumas estimativas, quase em 30%, enfrentou uma gravidez em algum momento das suas carreiras. Num ambiente tão desafiante, o papel da senhora não era apenas gerir um negócio, mas salvaguardar o bem-estar e o futuro das mulheres sob os seus cuidados. A gravidez era um aspecto comum, mas na maior parte indesejável, da vida de uma garota de bar no Velho Oeste, apresentando complicações significativas tanto para suas vidas pessoais quanto para sua viabilidade profissional. O desafio de evitar a gravidez era assustador. Escavações arqueológicas em bordéis do início da Era do Velho Oeste desenterraram seringas que eram usadas para injetar substâncias como mercúrio, arsênico e vinagre no corpo, tanto como contraceptivos rudimentares quanto como tratamentos para doenças venéreas, substâncias notoriamente prejudiciais à saúde humana. A situação destas mulheres trabalhadoras foi ainda agravada pela Lei Comstock de 1873, que restringiu severamente o acesso a contraceptivos produzidos comercialmente e a informações médicas sobre saúde reprodutiva. Esta lei forçou muitos a recorrer a remédios caseiros que muitas vezes se revelaram ineficazes e perigosos. As misturas normalmente incluíam ingredientes tóxicos derivados de fontes vegetais, acrescentando outra camada de risco às suas vidas já perigosas. O verdadeiro número de crianças nascidas de mulheres que trabalham nestas condições no Velho Oeste provavelmente permanecerá desconhecido. Apesar da dura realidade das suas profissões, algumas mulheres, especialmente as senhoras, conseguiram reformar-se e deixar para trás as suas vidas anteriores. Uma das mulheres mais notáveis foi Sally Stanford, que passou de sua antiga profissão à figura política. Depois de se aposentar, fez várias tentativas de entrar na política e, apesar dos contratempos iniciais, acabou conseguindo, conquistando uma cadeira na Câmara Municipal de Sausalito após a sua quinta campanha. Sua notável transformação de senhora em política respeitada ressalta as narrativas complexas e muitas vezes contraditórias das mulheres no Velho Oeste. Mais tarde, Sally Stanford alcançou um sucesso político ainda maior, sendo eleita prefeita da mesma cidade. Quando questionada sobre sua perseverança e por que decidiu concorrer ao cargo pela quinta vez, ela respondeu com um sorriso irônico: "Nós, pecadores, nunca desistimos." Agora nos conte, nos comentários abaixo, o que vocês acharam sobre o quanto as mulheres foram importantes em inúmeras áreas dentro da sociedade. E se esquecemos de contar algo que você saiba sobre o Velho Oeste, escreva nos comentários. Obrigado por assistir a esta incrível parte da história dos bordéis no Velho Oeste. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.